Boa noite, Ana Carolina. Tudo bom com você? Bom, então vamos ao questionário, vamos à entrevista. Você me disse que poderia fazer por escrito ou gravar um vídeo. Acho que é mais plausível gravar o vídeo. Fica mais claro e mais rápido também, não é? Então aqui nós vamos começando já parabenizando a você pela iniciativa e ao professor ou professora, né, que pediu esse trabalho, que considero de grande relevância, sobretudo porque você e certamente os seus amigos, seus companheiros de sala, vão tomar um pouquinho mais de consciência, no caso aqui da nossa entrevista sobre a educação física, mas certamente terão outros trabalhos com outras disciplinas ou com outras profissões para que vocês possam, nesse momento importante, né, já se preparando para uma boa escolha profissional. Pois bem, então vamos lá, primeira questão. Meu nome é José Correia França, professor José Correia França, mais conhecido como França. Me conhecem pelo nome de publicação ou pelo nome de guerra, né? França, professor França, né? Bem, segunda pergunta se refere à carreira profissional, né? Do início até atualmente. Bem, eu sou professor de educação física, me formei em 1993, trabalhei na educação física, trabalhei todo o meu tempo no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, né? Eu comecei lá em 94, logo quando me formei, que ainda era o Objetivo, era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e o Colégio Objetivo como colégio de aplicação, né? Ali eu fiz minha carreira acadêmica, né? Trabalhei até 97, de 94, 93, 94 até 97 eu trabalhei no colégio, no ensino básico, educação infantil, fundamental e médio. Enfim, e aí em 97 o reitor me convida para iniciarmos um curso, uma faculdade de educação física, onde comecei também a dar aula nessa faculdade em 99 e fui até 2020, né? De 2020, de 1999 até 2020, eu fui coordenador, né? Nós coordenamos a Faculdade de Educação Física. Eu fui o responsável pela elaboração de todo o curso, né? Do projeto pedagógico, enfim, para funcionar, para fazer com que a faculdade efetivamente formasse os profissionais de educação física, né? Então, minha carreira profissional na educação física até 2020 foi esta. Depois aposentei e já sentindo que meu tempo foi cumprido, eu saí da faculdade querendo descansar um pouco e mudar de área, não de área, né, mas sair um pouco do mundo acadêmico, né, enfim, já tinha contribuído bastante e resolvi parar, diminuir a minha carreira ou diminuir minha atividade diária. Bem, antes disso, naturalmente, eu tenho que falar da formação, né? Então, me formei professor de educação física, aí logo quando me formei, fui fazer uma pós-graduação, né? Uma especialização, ou lato sensu, né? Que a gente fala no mundo acadêmico, que é um curso que você vai se especializar em uma determinada área. Então, a faculdade, ela te dá uma base bastante grande, ampla, né? Que a gente chama de educação generalista, ou seja, você sai da faculdade, você sabe um pouco de tudo. Isso, evidentemente, não é suficiente para você, enfim, ser um bom profissional. Então, você precisa, dentro dessa grande área que é a educação física, ou em qualquer outra área, naturalmente, existem as especializações. Então, você se especializa, por exemplo, um engenheiro, ele faz uma faculdade de engenharia, depois ele vai se especializar em construção civil, em construção de pontes, enfim, e aí por diante. O médico, ele faz a faculdade e depois vai se especializar em cardiologia, né, gerontologia, ciência do idoso, ginecologia, enfim, nas suas áreas específicas. Para isso a gente faz um curso de pós-graduação, ou como a gente chama de um curso de especialização, ou propriamente o nome mais correto é o lato sensu. Lato é um largo conhecimento, sensu, conhecimento, lato, largo. Pois bem,
Eu me formei, fui para pós-graduação na área de pedagogia do movimento, que é a área que a gente atua na educação física escolar. A minha vida toda praticamente foi trabalhando com a educação, com a formação. Por isso fui para pós-graduação, lato sensu, ou especialização, na área de educação física escolar. E aí me formei, pós-graduação, e depois sentia que eu precisava conhecer um pouco mais da prática da ginástica, que sempre foi minha paixão. Aí fiz outra pós-graduação, né, em ginástica mesmo, gíneos, né, ginástica. Então, a pós-graduação em educação física escolar, depois a pós-graduação em ginástica. Eu vou falar aqui as principais, né, que eu estudei, que eu me procurei me aperfeiçoar. E na sequência, como eu estava atuando na educação, na escola, né, agora na universidade, senti que eu precisava conhecer um pouco mais sobre educação propriamente dita. Né? E aí fui para o mestrado, né, fui cursar o mestrado na área da educação. Então, o curso, depois da graduação, todo mundo, né, que faz graduação, se ele quer seguir uma carreira, se ele quer adentrar efetivamente na sua área, sobretudo quem vai para a educação superior, então se recomenda fazer um estricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. Então você se torna mestre naquela área e doutor naquela área, se você vai fazer o doutorado. Eu fiz o mestrado na área de educação, porque eu estava já na educação, ensino superior, e eu entendi naquele momento que precisava mais. Enfim, em suma, também os cursos paralelos me formei professor de yoga, né? Trabalho com yoga desde sempre. Na faculdade trabalhei com algumas disciplinas, entre elas a disciplina de História da Educação Física. A gente divide a História da Educação Física Ocidental, a História da Educação Física Oriental. Na Educação Física, todas as disciplinas praticamente são práticas. Então você estuda História, depois você estuda a História Prática, que são a história que a gente chama de História do Corpo. Então, como os gregos do século VI, na época clássica, a filosofia clássica, praticavam a ginástica. Como para se praticar a educação física? Aí você vai trazer a história e ali você, nas aulas de história, você vai fazer ginástica como faziam os gregos. Né? Do mesmo modo, como os orientais fazem, como era a educação física e como é a educação física hoje no mundo oriental. Sobretudo Índia e China, né? Que é ali que tudo começa. Né? A China com yoga, a China, o Liakun, Qigong, né? O Tai Chi Chuan, né? E na Índia o Yoga, né? Não é a Yoga, é o Yoga. Né? O sânscrito inverte um pouco as palavras femininas, a gente fala como masculino e vice-versa. Pois bem, fiz yoga, sou das artes marciais também, dei aulas muito tempo na faculdade de algumas disciplinas, entre elas artes marciais, ginástica, história, filosofia, antropologia, sociologia, ética, enfim, toda essa formação eu sempre me apropriei mais na área da educação física, das ciências humanas. Né? Eu sou apaixonado pelas ciências humanas, então o mestrado todo eu cursei nesse processo, né? Buscando me aperfeiçoar mais nas ciências humanas. Pois bem, esta é a minha carreira, né? E hoje eu atuo aposentado já da academia, né? no ensino superior, mas atuo como professor personal, que o pessoal chama, né? Que é o professor particular que vai até a casa do aluno e ali atende o aluno com as suas necessidades motrizes, né? Ou seja, com a sua necessidade de movimento, entrar em forma ou corrigir um desvio postural, enfim, por aí vamos, né? Buscando a saúde, a promoção da saúde. Então, o que a educação física me proporcionou? Ana Carolina, a educação física, como qualquer outra ciência, o que ela nos proporciona de mais relevante é o conhecimento. Né? O que é o conhecimento? A gente já começa com os conceitos, porque o conceito nos permite a nos lançarmos mais no interior do mistério, e a partir de dentro desse mistério a gente desvendando e conhecendo, sabendo. Então, o conhecimento é a superação de uma certa ignorância. Ignorância a gente entende como ausência do saber. A ignorância não é uma palavra pejorativa que você fala, sujeito é ignorante. Não nesse sentido, mas a ignorância é, sobretudo, alguma coisa que eu não sei. Eu sou ignorante, por exemplo, na área de engenharia. Por quê? Porque eu não estudei engenharia. Né? É nesse sentido. Então, o conhecimento ele vai superar uma certa ignorância. Né? Então, no caso da educação física, como é uma ciência,
que estuda o ser humano tanto na parte biológica quanto na sua parte humana, ela me deu muito aporte para eu conhecer tanto a parte fisiológica, biológica, cinesiológica, biomecânica, quanto a parte das humanas, das ciências humanas, ou seja, da filosofia, da sociologia, da antropologia, da ética, moral, né? Enfim, então, o que me proporcionou? Proporcionou um conhecimento, digamos assim, né? Um autoconhecimento, ou seja, eu me conhecer a mim cada dia mais, cada vez mais, para que eu possa ensinar ao outro, ao meu aluno, a também se conhecer, né? O objeto de estudo, a natureza da ciência não é ela mesma, né? Então, se eu estou estudando matemática, o fim último da matemática não é para que eu conheça a relação numérica, lógica, né, do número, mas é sobretudo para, a partir dele, eu conhecer a mim mesmo como ser, como pessoa. Isso também se aplica a todas as áreas, as línguas, a educação física, a ciência, português, que é isso que o professor deve promover ao aluno. Então, se você está estudando física, por que eu vou estudar essas fórmulas complexas, enfim, tudo isso para que, no fim, né, a finalidade principal é para que eu desenvolva as potencialidades que estão dentro de mim, que estão latentes, né? E aí eu vou utilizar essas disciplinas. É nesse processo que a educação ela deveria, não é, ser construída, ou seja, para que nós possamos nos conhecer cada vez mais e vivermos bem, né, cada vez mais. Então, isso é o que a educação física me proporcionou. Pois bem, vamos lá, seguindo. O que as pessoas interessadas em cursar educação física devem esperar do curso? Veja, Ana Carolina, quando a pessoa se matricula, faz o vestibular e ingressa no curso superior, geralmente as pessoas estão indo buscar, até por uma questão de formação da educação básica, sobretudo no ensino médio, buscar uma profissão. Mas eu sempre disse para os meus alunos na universidade que a profissão não é o ponto principal, ou não deveria ser o principal objetivo, ou a principal finalidade em buscar um ensino superior. O que é que se deve buscar no ensino superior? Não é? No caso da educação física, devo buscar conhecimento para bem viver. Entende? O que faz a diferença entre o ignorante e o menos ignorante, ou seja, o sábio ou aquele que detém o conhecimento, é uma boa vida. Isso desde a filosofia grega, desde quando surgiram os primeiros filósofos gregos, né, os pré-socráticos. Você deve estar estudando isso, já estudou no ensino médio, né? Então, o que se busca com o conhecimento? Qual é a razão de se buscar o conhecimento? Qual é a razão de eu acordar de manhãzinha, ir à escola, estudar, correr, comer rápido, fazer lição, fazer trabalho, enfim? O único e mais importante objetivo, não corrigindo o único, né, mas o objetivo principal é eu viver bem, porque o conhecimento vai gerar essa bondade, esse bem viver, viver a vida na sua inteireza, ou pelo menos o mais próximo possível dessa inteireza, viver a vida com paixão, com amor, com dedicação. Então, o que a pessoa precisa esperar, né, o que vocês, alunos, precisam esperar ao buscar um curso superior, um curso técnico, é aprender para viver bem. Segundo, neste bem, aprender uma profissão para também viver bem. Então, você veja que o que guia a busca por algo, no caso aqui, curso superior, e especificamente de educação física, é viver bem, conhecer para viver, ou seja, conhecer a educação física para melhor viver. Muito bem, aqui eu vou aproveitar só dar um conceito muito básico de educação física, né? Então, bom, o que é educação física? O que é essa ciência? Então, a educação física é fato, é uma ciência ou uma área do conhecimento humano que pesquisa, desenvolve conhecimento, analisa, estuda, ensina, educa a partir do corpo e da corporeidade do aluno. Se a língua portuguesa, no caso aqui, educa o homem, a mulher, o aluno, a partir da língua,
Se a matemática deveria educar a pessoa a partir dos números, da relação numérica, tempo, espaço, como a física, como a química, os elementos químicos, etc., a educação física busca educar o ser, o sujeito, o indivíduo, a pessoa, a partir da sua corporeidade. Então, este é o objetivo, né, que se deve buscar. Busca-se a educação física, busca-se fazer um curso de educação física, né, as pessoas interessadas para, primeiro, conhecer para bem viver e, nesse conhecer para bem viver, adquirir uma profissão que me apraze, que me dá prazer e que eu gosto. Em suma, carecia um pouco mais de explanação a esse respeito. Contudo, penso que aqui já é o suficiente para responder a sua pergunta, né? Segunda, qual é o maior engano que as pessoas têm sobre o curso de educação física? O maior engano, Ana Carolina, é o seguinte: as pessoas, os jovens, eu senti muito isso na minha prática profissional, na academia, né, na universidade. Os jovens entravam na universidade, na faculdade de educação física, pensando que iam jogar futebol, basquete, handebol, voleibol, enfim, achavam que por saberem jogar ou por serem bons esportistas, iriam ser um bom profissional de educação física. Não é isso. Isso é um grande engano. A educação física é uma ciência da educação. Se você vai para a academia, se você vai para uma clínica de reabilitação, se você vai trabalhar no hospital, num centro de referência, ou seja, se você vai trabalhar com a escola, com a educação, isso não é o mais relevante. Então as pessoas se enganam pensando que você vai para a faculdade de educação física, ficar com um corpo bonito, entrar em forma. Geralmente o jovem chega na universidade com essa cabeça. Só que daqui, de repente, ela sente que a coisa é diferente, né? Ali você vai estudar sobre o ser humano, sobre você mesmo. E aí, no primeiro ano, muitos desistem porque pensam que vão lá fazer esporte. Então, pensam que as aulas são só aula de esporte, aula enfim, de ginástica. Sim, nós fazemos tudo isso, mas na perspectiva de um pedagogo do corpo, de um professor. Como ensinar, né? É isso. Muito bem. Caminhando aqui, quais são as matérias? Veja, Ana Carolina, as matérias, eu não vou dizer para você todas aqui quais são, eu vou dizer as áreas. Né? Matéria na universidade a gente chama de disciplinas. Quais são as disciplinas? Então, nós temos, dentro de todas as disciplinas da Faculdade de Educação Física, nós temos as disciplinas da biodinâmica, que é o conhecimento da biodinâmica. O que é biodinâmica? É o conhecimento sobre o movimento humano. Isto é, quando eu penso, elaboro cognitivamente o movimento, como é que esse pensar vai plasmando o meu corpo e eu executo o movimento? O que é que acontece aqui dentro de mim? Essas ciências que nós estudamos, nessa perspectiva, chamamos as ciências da biodinâmica, ou seja, bio, vida dinâmica, vida de movimento, dínamos, movimento, não é? Então é o movimento humano, não é? E aí nós vamos estudar dentro dessa disciplina a biomecânica, que é a mecânica aplicada à vida, a fisiologia, que é o funcionamento do corpo, a fisiologia do exercício, que é como o exercício modifica essas funções fisiológicas, por exemplo, batimentos cardíacos, né, volume de oxigênio inalado por minuto pelos pulmões, né, a hipertrofia muscular, a hiperplasia das gorduras, por exemplo, né, a biologia, como é que as células se comportam na prática do exercício físico. E aí, outro campo do conhecimento são as disciplinas que trabalham com conhecimentos dos comportamentos da atividade física, comportamentos humanos. Aí nós temos a psicologia da educação física, a psicologia aplicada à educação física, a psicologia humana primeiro, né? Conhecer a psicologia por quê? Porque nós vamos lidar com os seres humanos, nós vamos educar o ser humano, então eu preciso entender como funciona esse ser humano do ponto de vista psicológico. Né? Se a biodinâmica ensina como eu vou entender, como eu vou conhecer o humano a partir do movimento, a psicologia, as ciências humanas, ela nos ensina como nós funcionamos do ponto de vista da psicologia, psique, estudo da alma, né? Conceitualmente assim. Né? Então, quais são os mecanismos, né, que eu posso utilizar para afixar o conhecimento,
não é? E aí, outro campo de conhecimento que a educação física trabalha são as ciências socioantropológicas. O homem é um ser social, cultural, político. Então, se eu sou um homem, se nós, homens, seres humanos, homens, mulheres, somos seres sociais, políticos, culturais, nós precisamos conhecer o que é essa política, nós precisamos conhecer quem somos nós, conhece a ti mesmo, como dizia Sócrates, né? Então, conhecendo o homem na sua percepção psicológica e somática, nós precisamos conhecer o homem nos seus aspectos históricos, sociais, culturais, políticos, né? São outras ciências que vocês vão, que você, né, que alguém que vai procurar o curso de educação física vai estudar, né? E aí nós temos conhecimento científico e tecnológico, que é a ciência que vai nos ensinar a utilizar as ferramentas tecnológicas para, por exemplo, a prescrição de exercício. Então eu vou lá prescrever um exercício para você, eu não posso simplesmente chegar e fazer exercício, eu preciso ter algumas informações do seu funcionamento fisiológico, emocional, né, corporal, para que eu possa prescrever o exercício na medida. Isso mais ligado à questão da saúde, né? Na educação física escolar isso não é tão usualmente utilizado, mas se deveria ser usado também. E aí os conhecimentos pedagógicos. Pedagogia significa o quê? Pedagogia é a ciência que organiza o conhecimento, né, de modo que ele possa ser aprendível, né, de modo que ele possa ser apreciável, de modo que eu possa adquirir esse conhecimento, ou como se diz muito hoje em dia, construir esse conhecimento. Ora, tudo bem, então essas são algumas disciplinas. Outras disciplinas, conhecimento que forma o profissional da educação física, campo de conhecimento. Veja que isso que eu estou lhe dizendo não é propriamente a disciplina, a matéria, mas são campos de conhecimento, né? Depois nós temos também os conhecimentos técnicos funcionais aplicados à educação física, né? Que é a metodologia aplicada ao desempenho humano, né? Como é que eu preparo uma aula, como é que eu preparo um treino, como é que eu preparo um processo de ensino e aprendizagem dentro da educação física. Outro, conhecimento sobre a cultura, né? Cultura corporal de movimento. O que é cultura corporal de movimento? São as modalidades de esporte, de ginástica, de dança, né? E a importância dessa cultura na cultura social, no contexto social, né? E, por último, outras disciplinas que vão trabalhar, né, que vão ensinar o aluno a conhecer os equipamentos e materiais utilizados numa aula de educação física, desde esses equipamentos utilizados na escola, né, até os equipamentos utilizados, por exemplo, profissional de educação física que trabalha no hospital. Professor de educação física trabalha no hospital? Sim. Existe profissional de educação física especialista, por exemplo, em cardiologia, vai trabalhar, por exemplo, no Instituto do Coração, né, no posto de saúde, né, as prefeituras fazem concurso para recrutarem professores de educação física para trabalhar com hipertenso, com cardiopatas, com gestante, né? Enfim, as patologias mais diversas, né? Muito bem, então outra pergunta que você me faz é: diga alguns pontos positivos e negativos do curso. Pontos positivos são todos. A questão do ponto positivo ou negativo diz respeito muito à empatia que o professor tem, ou que o futuro professor tem com aquele conteúdo, né? Mas, em geral, os pontos negativos são aqueles pontos negativos de todas as profissões da sociedade brasileira. Salário, né? A gente tem um salário bastante precário, né? Para você ter um bom salário na área de educação física, você precisa trabalhar um pouco, estudar bastante, ter um pouco de paciência. Mas no começo, 2, 3, 4 anos, você rala bastante para ter um salário razoável. Naturalmente, isso não é um problema da educação física, não é? Esse é um problema da sociedade brasileira, né? Todas as profissões, com exceção dos políticos, né, e do Supremo Tribunal Federal, enfim, temos um salário pouco, não compatível com o que se faz e com as necessidades, né, de cada um. Ponto positivo. Eu diria que o ponto positivo mais relevante, mais importante, é porque a gente trabalha com o ser humano no processo educativo, né? Trabalhar com o ser humano no processo educativo é quase divino, viu, Ana Carolina? É magnífico, é magnífico. Você ensinar a alguém é um sacerdócio, né? Esse é o ponto positivo por excelência, tá bom? O que eu digo é esse, algo se pede para dizer alguns, mas
trabalhar com o corpo, né? Trabalhar com saúde, com a saúde, desenvolver saúde, com alegria. Você dificilmente, eu espero que você ou seus amigos tenham tido alguma experiência dessa, mas dificilmente você vai encontrar um profissional de educação física dando aula triste, enfim, mal-humorado. Isso ninguém deveria fazer, né? Mas um profissional de educação física trabalha sempre com muita alegria, porque o exercício físico, o esporte, sobretudo a juventude, a idade de vocês, nos traz muita alegria. É muito gostoso, né? Embora hoje seja um desafio muito grande trabalhar com a juventude, com a criança, por uma série de fatores, por valores, por um mundo, como diz o filósofo, o sociólogo Bauman, Baum, né, polonês, nós vemos um mundo líquido, né? Uma sociedade líquida, né, que não tem muita solidez nas relações, embora tudo isso a gente percebe que trabalhar com a educação física, com a educação no modo geral, mais especificamente a educação física é muito positiva, é muito gratificante nesse sentido, né? Segunda, outra pergunta, algum momento você já se arrependeu de ter entrado na área? Não, Ana Carolina. Eu tenho 55 anos de idade, né? Trabalho com a educação física há mais de 30 anos, mas eu digo a você que se fosse para retomar, se eu tivesse 18 anos e fosse entrar na faculdade, eu não teria dúvida, eu não escolheria outra profissão senão a educação física, né? Eu penso que Deus me colocou exatamente no caminho certo, né? Fui militar, né? Fui militar durante a minha juventude, de 18 anos até 24, mas eu dividi meu tempo ainda sendo militar, né? Então eu não trocaria a minha profissão por nenhuma outra profissão no mundo, né? Eu voltaria, faria tudo de novo e faria exatamente como eu fiz, não mudaria uma vírgula. Mas significa que eu acertei tudo? Não, errei bastante, mas nos erros a gente acerta mais, né? A gente aprende mais, né? Bom, é isso. É difícil conseguir uma vaga em uma faculdade de educação física? As faculdades de educação física públicas é um pouco mais difícil, né? A concorrência é bastante grande. Nas particulares hoje não há dificuldade nenhuma. Você faz o vestibular, um vestibular bastante simples, né? Algumas faculdades não têm nem mais vestibular. Isso tem dois lados. É bom por um lado porque você garante o acesso à educação, mas por outro você tem uma qualidade de profissionais do ponto de vista de formação básica bastante fraca, né? Isso, de certo modo, acaba atrapalhando a vida do próprio profissional, que ele às vezes não tem uma sessão no mercado de trabalho justamente porque ele não tem uma educação básica. E às vezes ele entra na faculdade, porque a dificuldade não é entrar na faculdade, a dificuldade maior é sair formado, né? Porque quando você tem uma aula de biologia, uma disciplina de biologia no colégio, na educação básica, no ensino médio, e vai para a faculdade ter aula de citologia, embriologia, histologia, sua cabeça ferra, não é? Porque daí se você teve uma boa base no ensino médio, ótimo. Se não, aí você não consegue ser aprovado, né? Muitas vezes acontece, e aí o aluno vai ficando com DP, dependência, e um curso que é de 4 anos vai para 6, 7, até você jubilar, né? O que é jubilar? Jubilar é quando você faz o dobro do tempo na faculdade e não consegue terminar. Aí você é desclassificado, você sai da faculdade. Para você entrar de novo tem que prestar um outro vestibular, né? Então o problema é esse, a dificuldade não é entrar, é sair. A universidade pública ela tem digamos assim, um concurso de ingresso mais rígido, mais radical, que exige mais. Então você tem ali um pessoal que entra já tem um preparo legal, já tem uma educação básica mais apurada, mais competente, digamos assim, né? Mas não é difícil não, tá? A questão, eu sempre trabalhei com a questão da dificuldade do seguinte modo. Eu quero efetivamente o que eu estou buscando? Sim, eu quero. Qual é o preço que eu pago para ter isso que eu quero? Ou seja, eu quero passar no vestibular, o que eu vou fazer? Eu não vou me contentar com as aulas de educação básica, do ensino médio, né? Eu vou ter que estudar 4, 5 horas por dia, além do colégio, para eu estudar me preparando para o vestibular. Vai ser difícil? Ora, não há quase nada nessa vida que seja fácil, né? Então, a dificuldade depende de cada pessoa, o quanto de tempo ela tem para se dedicar
para estudo, né? Bem, lá na faculdade, aí sim, aí você vai se dedicar muito mais para estudar, né? Como é o mercado de trabalho, né, para ser profissional? Em quais áreas podem trabalhar? Bom, o mercado de trabalho na área de educação física é relativamente bom, né? Já foi melhor, mas hoje nós temos muito mais áreas também, né? Então, quais são as áreas, né? Você pergunta aqui, como é o mercado de trabalho, em quais áreas? Você pode trabalhar na área da saúde. Na área de saúde é muito grande. Na área da saúde, em hospitais, se especializando na área de educação física e saúde, em posto de saúde nos municípios, em clínica de reabilitação junto com a fisioterapia, com o médico, em academias, né? Pode trabalhar em clubes esportivos, como preparador físico, né? Enfim, aí vai, técnico e por aí vai. E aí tem escolas, né? Educação física escolar, que é a origem, né? No caso do seu trabalho aqui. Você pode trabalhar como personal trainer, professor particular, né? Vai para a casa do seu aluno trabalhar. Você pode trabalhar na indústria, com ginástica laboral, né? Hoje as indústrias contratam muitos profissionais de educação física para dar aula de ginástica ao longo do período de trabalho dos funcionários, porque existe ciência, hoje já comprova que o profissional o empregador que tem a educação física, a ginástica no ambiente de trabalho, ele, para cada $1 investido na ginástica laboral, o profissional que fez a ginástica ali, o funcionário daquela empresa que fez, que está fazendo ginástica, ele produz mais $3 para a empresa, porque ele trabalha com mais eficiência, diminui a incidência de acidentes no trabalho, enfim, uma série de benefícios para o funcionário. E além do mais, ele vai buscar menos o serviço de saúde, porque ele está fazendo exercício e vai melhorar a saúde dele. Então, basicamente são essas áreas, tá? A área da saúde, a área da saúde é muito grande, você pode trabalhar em vários espaços de saúde. E aí, academia, personal training, né? Clubes, como eu já falei, né? E na escola, que é a educação física escolar, que é a minha grande paixão, né? As turmas costumam ser bem divididas entre homens e mulheres, ou poucas mulheres. Né, Carolina? É interessante que sempre, nesses tempo todo, 28 anos na academia, né? No ensino superior, os cursos eram bem divididos, quase sempre eram meio a meio, mulheres e homens, né? É uma profissão bastante aceita, tanto no campo feminino quanto no campo masculino, ou seja, para mulher e homem, né? Então não tem nenhum problema com isso, né? Tanto homem quanto mulher fazem o curso e atuam de forma bastante competente, isso depende de cada pessoa, né? Muito bem. A outra pergunta, na sua opinião, qual é a importância do profissional de educação física para a sociedade, né? Ora, Ana Carolina, a importância da educação física é que o profissional de educação física é um profissional da saúde e da educação, né? Eu vou lhe dar um dado aqui só para você mesmo concluir a importância. Em 2019, saiu a última pesquisa brasileira sobre as causas das mortes no Brasil naquele ano. Ou seja, quais são as causas das mortes em nosso país? Por que as pessoas morrem em nosso país? Né? Pasme você que o resultado foi o seguinte: 68%, olhe bem, né? Parece mentira isso, mas veja, isso é verdade, isso é um dado científico feito pelo IBGE. 68% das causas de morte no Brasil, excetuando-se os acidentes e as mortes por tiro, enfim, por violência, mas as causas da morte, tirando essas duas causas, os 68% foi a morte causada, teve como causa primeira, a causa primeira foi o sedentarismo. Ou seja, o infarto, a pessoa que infartou, a diabetes que matou, né? Enfim, o AVE, que é o acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame, tudo isso são doenças, diabetes, né? Doenças causadas a princípio, né? Causa primeira, a falta de exercício, né? Ou seja, o exercício físico ele é tão importante para a vida quanto o alimento.
Parece ser radical falar assim, né? Um radicalismo, mas não é, Ana Carolina. Né? Tem um ditado do yoga que fala assim: parado, até água estraga. Né? Se a água, que é algo tão simples perto de nós, perto da constituição física do homem, estraga, imagina o corpo humano sem movimento. Né? Por que a falta de movimento acaba com a nossa saúde? Porque é da natureza do corpo estar em movimento. Portanto, a importância do profissional de educação física se dá por aí. Né? Porque se nós não temos, mas não é qualquer movimento, né? Se nós não temos movimento corporal, nosso corpo vai se acabar mais cedo. Só que não é qualquer movimento, tem que ser um movimento estruturado, organizado, sistematizado, para que a pessoa o viva, né? Não é use o corpo, mas viva seu corpo com conhecimento. Por isso que eu falo, né? Conhecimento vai nos trazer um bom viver, viver bem. É para isso que existe a educação física, né? A importância desse profissional é ajudar as pessoas a viver bem. Isso, sobretudo na escola. A educação física escolar, né? Ela existe para que você aprenda sobre você, sobre sua corporeidade, como você vive o corpo, como você habita nesta casa chamada corpo. Isso não é natural. Viver bem com o corpo não é natural, é aprendido. E é a escola que tem que ensinar. Embora a escola também não está ensinando de acordo. Né? Eu digo isso com muita propriedade porque eu, a vida toda eu trabalhei com educação, estudei educação. Né? A educação hoje, bom, não é o caso aqui falar de educação nesse sentido, né? Mas está deixando muito a desejar. E vocês são as vítimas que não estão tendo essa, não educação física, educação. Né? Todo o processo educativo, não só no Brasil, mas sobretudo no Brasil, está ficando muito a desejar. Por quê? Né? Não vem ao caso agora, né? Levantar essa problemática, mas enfim, a importância do profissional de educação física está aí. Né? Educação e saúde são duas áreas da nossa área que precisa existir para que se possa viver bem, ou para se ter um bem viver. Né? Você tem alguma pergunta aqui que eu acho que eu passei por cima? Na educação física, preconceito quanto a homem e mulher entrar na faculdade? Não há. Né? Não, eu nunca tive algum professor, né, que trabalhou comigo, eu comandava 28 professores, nunca tive nenhum professor falando, mulher fazendo educação física, o homem fazendo educação física, nunca tive. Por quê? Porque é uma área de conhecimento humano, né? E sobretudo agora que a gente tem essa prática, graças a Deus, né, de reconhecer a igualdade na diversidade, né? Então não tem sentido ter esse problema. Pois bem, Ana Carolina, eu não sei se eu respondi de acordo, como você queria, não sei se era isso mesmo que você queria, mas é isso. A profissão de educação física é isso, tá bom? Em tese, né? Claro que tem aqui apenas como dizem, né? Uma introduçãozinha respondendo às suas belíssimas perguntas, muito bem elaboradas. Né? Eu espero ter contribuído com o seu trabalho. Se você precisar de mais alguma orientação, né, de alguma informação, por favor me ligue, bata a porta e eu estou à disposição, tá bom? É isso aí. Espero que você seja feliz na sua apresentação, parabenizar de novo você por mais essa iniciativa, pelo professor que você tem ou professora que pediu esse trabalho, não sei se foi de educação física ou outra disciplina, e a escola que você estuda, né, que é difícil você encontrar uma escola que faça com que o aluno pense, né? Pense a sua profissão, pense a sua vida. Hoje em dia é difícil. E você está fazendo um trabalho bastante relevante. Tá bom, Ana Carolina? Muito obrigada por me escolher para responder as suas perguntas. Espero tê-la feito satisfeita. Tá bom? E é isso aí. Boa noite, bom trabalho e até mais. Tchau, tchau.